pelo que chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Pode se assentar, meu amado, meu querido. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido dos irmãos aqui presentes nesta noite. Com certeza os irmãos já ouviram pregações neste texto. É um texto conhecido, é um texto muito falado, é um texto que já inspirou canções, que já inspirou nomes de grupos musicais. Enfim, esse texto nos fala a respeito do rei Davi. Davi, que nós conhecemos, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, o grande rei de Israel, o maior rei da história de Israel, Davi. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados, que uma das primeiras atitudes de Davi, quando assumiu o reinado de Israel, foi trazer a arca de volta para Jerusalém. Uma das suas primeiras decisões, uma das primeiras atitudes do rei Davi foi trazer a arca. Trazer a arca de volta ao lugar que a arca deveria estar. Meus amados, a arca estava em Kiriat Jearim há 20 anos. A arca estava esquecida, a arca estava desprezada, abandonada, negligenciada, lá em Kiriat Jearim. A arca estava esquecida, meus irmãos, há 20 anos estava em Kiriat Jearim, e no texto que nós lemos aqui, no versículo 3, a Bíblia vai dizer, Davi disse, que nos dias de Saul, nós não nos valemos da arca. Ou seja, nos dias de Saul, a arca permaneceu esquecida, a arca permaneceu abandonada, desprezada, negligenciada em Kiriat Jearim por 20 anos. Meus amados, a arca tinha um valor muito importante, um valor muito tremendo para o povo de Israel. Porque a arca simbolizava a presença de Deus. A arca simbolizava a aliança de Deus com o seu povo. A arca, meus amados, foi instituída pelo próprio Deus. Quando Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, e isso está registrado em Êxodo no capítulo 25, o Senhor também ordenou que fosse construída a arca. O Senhor ordenou as medidas da arca. O Senhor orientou Moisés como a arca deveria ser feita. A arca, ela foi feita com madeira de acácia. A arca era coberta por ouro, por dentro e por fora. As medidas da arca, tudo o que se relacionava à arca da aliança, foi o próprio Deus que instituiu. Dentro da arca haviam 3 elementos muito importantes. Dentro da arca havia as tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Havia o bordão de Arão que floresceu no deserto. E também havia o maná. 3 elementos que estavam dentro da arca. Repita comigo: as tábuas da lei, o bordão de Arão e o maná. Eram os 3 elementos que estavam presentes dentro da arca. A arca, meus amados, simbolizava a presença de Deus, a aliança de Deus com o seu povo. E a arca esteve presente em importantes momentos da história do povo de Israel. Nós podemos ver, meus queridos, a arca esteve presente, por exemplo, na travessia do Rio Jordão. A Bíblia vai nos contar lá no livro de Josué, no capítulo 3 e no capítulo 4, a respeito da travessia do Rio Jordão. O povo atravessou o Rio Jordão, meus amados, também em pés enxutos, também em terra seca. E a Bíblia vai nos dizer que os levitas foram na frente do povo, carregando a arca do Senhor. E quando os levitas pisaram no Rio Jordão, o Rio Jordão se dividiu ao meio, se fizeram 2 paredes de água, e os levitas estavam com a arca, se posicionaram no meio do rio, e o povo foi
foi passando, e os levitas permaneceram com a arca no meio do rio Jordão, até que todo o povo passasse pelo rio. Quando o povo terminou de passar, meus amados, a Bíblia nos conta que os levitas levaram a arca, e quando eles saíram do rio Jordão, o rio voltou ao seu curso natural. A arca da aliança esteve presente na queda das muralhas de Jericó. Você sabia disso? Eu estive lendo essa passagem outro dia, uma passagem que eu conheço desde a minha infância, e eu não tinha me atentado para esse detalhe. A arca estava lá quando o povo rodeou as muralhas de Jericó durante 7 dias, uma vez por dia, e no último dia rodeou por 7 vezes. A arca estava no meio deles, e as muralhas de Jericó caíram. Meu querido, você acha que o grito do povo é que derrubou as muralhas de Jericó? Não, foi a presença de Deus no meio do povo que fez as muralhas caírem. Foi a presença de Deus no meio do povo que abriu o rio Jordão. É a presença de Deus que traz o sobrenatural para a nossa vida. É a presença de Deus que traz à existência as coisas que não existem. É a presença de Deus que traz o sobrenatural, que faz o milagre acontecer. Foi a presença de Deus no meio daquele povo que fez as muralhas de Jericó caírem. Foi a presença de Deus no meio daquele povo que abriu o rio Jordão ao meio. E é a presença de Deus na nossa vida que faz o sobrenatural acontecer, que faz o milagre acontecer. Meus irmãos, a arca esteve presente em importantes momentos, mas nos tempos do rei Saul, a arca ficou esquecida, abandonada, desprezada. Meus irmãos, a Bíblia nos conta que a arca, ela foi roubada pelos filisteus, e ela foi levada até o templo de Dagon. Os filisteus levaram a arca, colocaram a arca no templo de Dagon, e a Bíblia vai nos dizer que chegaram no dia seguinte, a imagem de Dagon estava caída perante a arca do Senhor. E aí eles levantaram a imagem de Dagon, e chegaram no outro dia, Dagon estava caído com as suas mãos cortadas e com a sua cabeça cortada diante da arca do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Diante da presença de Deus não há demônio, não há diabo, não há espírito maligno que prevaleça. Diante da presença de Deus, todos têm que se curvar diante da presença do Todo-Poderoso. Meus amados, a arca foi roubada. E quando aconteceu isso no templo de Dagon, sabe o que o povo fez? Vamos tirar a arca daqui, porque a mão do Deus de Israel é muito pesada. E eles começaram a passear com a arca pelas cidades dos filisteus. Irmãos, onde a arca chegava, havia maldição, havia enfermidades, havia tumores no meio do povo. A arca que para o povo de Israel sempre foi bênção, a arca que na vida do povo de Israel era sinônimo de vitória, para os filisteus a bênção se transformou em maldição, a bênção se transformou em problema, a bênção se transformou em doença. Por quê? Porque aquele povo estava brincando, debochando da arca da aliança, da arca do concerto. Meus irmãos, e durante 7 meses, melhor dizendo, a arca ficou no meio dos filisteus, trazendo praga, trazendo tumores, doenças, até que o povo filisteu decidiu devolver a arca. E devolveram a arca para Israel, e a arca ficou em Kiriat Jearim durante 20 anos. Durante 20 anos a arca ficou lá, esquecida, abandonada. E aí Davi decide trazer a arca. Davi decidiu trazer a arca de volta. Meu querido, eu já disse aqui anteriormente que a arca da aliança, a arca do concerto, ela simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Ela simbolizava a aliança de Deus com o seu povo. E uma coisa que eu aprendo aqui neste texto é que nós não devemos desprezar a nossa aliança com Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: não despreze a sua aliança com Deus. Irmãos, a arca estava esquecida, a arca estava abandonada, a arca estava desprezada. E eu te pergunto nesta noite: como está a sua aliança com Deus?
Como está a sua aliança, o seu compromisso, a sua arca? Como está a sua aliança com Deus, meu irmão? Meus amados, a melhor coisa